Oi, gente. Boa noite. Quanto tempo, hein? Tem várias carinhas que a gente se encontrava todos os meses também, né? Há, sei lá, 10 anos que a gente fazia esse movimento já. E agora estamos de volta. Que bom, né? Que bom. Eu sempre gosto, nas minhas apresentações, de colocar o mapa mental que eu preparei para a apresentação inteira. Então, nós vamos ter uma abertura, que eu vou fazer agora, a epidemia da depressão e da ansiedade, a bioquímica dos neurotransmissores, estratégias terapêuticas e uma conclusão. Então, basicamente, é esse caminho que a gente vai trilhar ao longo dessa uma hora e pouco que a gente vai conversar, tá bom? Vou me apresentar rapidamente, muitos de vocês já me conhecem, mas não necessariamente a história toda que eu vou apresentar aqui. E muitos não me conhecem. Eu sou farmacêutico, formei em 1991. Gente, não tem ninguém aqui que nasceu depois de 91 não, né? Por favor. Ai, meu Deus, olha aí. Então, eu sou farmacêutico desde 1991. Em 97 eu entrei na farmácia artesanal. Aqui era farmácia artesanal. Nós inauguramos em 89 como artesanal e fomos assim até 2011, quando nós trocamos de nome. Então eu entrei aqui como farmacêutico em 1997. Em 2001 eu fiz MBA em gestão empresarial e em 2003 eu me transformei em sócio da Personale. Os antigos sócios da Personale, cada um me vendeu um pedaço deles e aí eu fiquei com um pedaço da artesanal da época, né? Em 2011 nós mudamos de nome. Os sócios de Goiânia e um sócio de Brasília saíram da operação. Nós compramos a parte deles, eu e Ana Maria compramos a parte deles, e aí em 2011 nós mudamos de nome para Personale, mas segue sendo a mesma empresa, né? Somos eu e Ana Maria. Em 2012 eu fiz a minha primeira pós-graduação nesse modelo de medicina, foi a pós de nutroendocrinologia funcional. Sim, só voltando em 2011 rapidamente, 2011, uma semana atrás, mais ou menos, no dia 22 de janeiro de 2011, nós trouxemos pela primeira vez o primeiro evento para falar deste modelo médico. Foi em 2011, um evento do Dr. Laí Ribeiro. Tu estava lá, quem mais que estava lá? Estava lá. Em janeiro de 2011, o Dr. Laí Ribeiro veio aqui. Esse que acabou de chegar também estava lá. O Efraim foi antes, foi em 98, mas ainda não era um modelo estabelecido da medicina integrativa, era ortomolecular que chamavam naquela época, né? Depois juntou ortomolecular com modulação hormonal e aí criou o que hoje a gente conhece como medicina integrativa, né? Em 2017 eu fiz a pós-graduação em Ciências dos Alimentos e Longevidade Humana. Em 2018 eu e Ana Maria compramos a parte do outro sócio que ainda era da artesanal, que ainda ficou remanescente da artesanal, e aí ficamos só eu e a Ana Maria na sociedade. Em 2020 a Personale passou a ser dirigida por mim e pela Vitória, que é a filha da Ana Maria. Então a Ana Maria passou as cotas dela para os filhos e a Vitória assumiu a administração da empresa junto comigo. Vitória que apresentou aqui, alguns não estavam aqui na hora que a Vitória apresentou o evento. Depois, Vitória e Ana Cláudia inauguraram uma nova empresa que é a Personale Franchising. Então a gente também franquia a marca Personale. Já temos Personale em Castanhal, em Barcarena
e estamos inaugurando uma nova em Dom Eliseu. Acabamos de fechar... Oi? Paragominas ainda não, mas se alguém quiser se interessar, estamos à disposição. Hã? É. E agora 2024, o que será que aconteceu que será que vai acontecer ainda de especial em 2024 na minha trajetória? Vocês já ouviram falar desse evento que acontece em São Paulo, uma vez por ano? É o Arnold, é o maior evento para medicina e para nutrição do mundo. Esse ano estão previstos mais de 6.000 inscritos. E eu vou ser um dos palestrantes. Então, a minha palestra vai ser no dia 4, às 11 horas, 11h15 mais ou menos. É no pré-congresso, que eles fizeram um módulo inteiro sobre manipulação. Como fazer fórmulas manipuladas, como manipular e tudo mais. E a minha palestra vai ser sobre o complexo B, todo o poder que o complexo B tem para entregar para você. E quem quiser se inscrever para o Arnold, vai chegar aí no celular de vocês um link para inscrições. Já estão esgotados alguns eventos, né? Eles têm o pré-congresso, que tem dois eventos, o evento da manhã e o evento da tarde. O de manipulação é de manhã e o de saúde feminina é à tarde. Aí eles têm 5, 6 e 7, o evento dos 3 dias, que é o Nutrição Brasil 10 anos. E aí esse evento, cada dia é um tema, né, nos 3 dias, nos 5, 6 e 7. E tem outros eventos paralelos que também acontecem nesses 3 dias. Então é um evento bem grande e embaixo tem o pessoal do bodybuilding. Em cima ficam os médicos, os nutricionistas, e embaixo o pessoal do bodybuilding. E os estandes de suplementação, cada um maior que o outro. Então é um evento gigantesco. Hã? Vai ser São Paulo. Não é no Frei Caneca, não. É no Expo Center Norte, isso. Bem grande. Bem, então vamos lá. Seja o vento a favor. Nós estamos numa epidemia, né? A gente não pode chamar necessariamente de epidemia, porque tecnicamente não é epidemia, porque epidemia é alguma coisa que é transmissível, né? E doença mental não é transmissível, transtorno mental não é transmissível. E nem é doença também, né? É transtorno. E nós estamos numa epidemia de depressão, numa epidemia de ansiedade, né? Tem vários fatores envolvendo. Mas muitas pessoas estão nessa situação, se vendo em um barco no meio do mar, numa tempestade, sem saber para onde ir. E nós podemos ser o vento a favor, nós podemos ser o farol. Muitos deles estão, inclusive, medicados, mas, às vezes, a medicação não está atingindo o objetivo. Eles são o que a gente chama de refratários, né? São refratários aos antidepressivos. E nós temos solução para isso também. Então, vamos ver como que isso acontece. Uma epidemia de ansiedade e de depressão. Aproximadamente 12 milhões de pessoas sofrem de depressão no Brasil. Cerca de 20 milhões têm diagnóstico de ansiedade patológica, segundo os dados da OMS. Pelo menos 15,5%, cerca de 34 milhões dos brasileiros, terão depressão em algum momento da vida. Olha esse dado. Mulheres são 3 vezes mais afetadas do que homens. Fatores que potencializam isso aí. Hábitos de vida, principalmente os hábitos relacionados à alimentação e os hábitos que geram estresse e ansiedade. Então, nível de estresse elevado e alimentação. Esses dois vão gerar um nível de inflamação basal. Você vai ficar constantemente
inflamado cronicamente. Eu vou mostrar mais claramente isso. E aí vai depender dos seus fatores genéticos. Então você cria um ambiente aqui em cima, onde você escolhe os alimentos que você consome, você escolhe as relações onde você se envolve, você escolhe quanto tempo você passa ou não no Instagram, assistindo o palco dos outros, né? O Instagram, o TikTok, isso é terrível. É a pior escolha que alguém pode fazer antes de dormir e na primeira hora que você acorda. Por quê? Você sabe, todo mundo sabe do seu bastidor, né? Você sabe quais são as suas dores, as suas angústias, quanto tem na sua conta bancária. Você sabe, os outros não sabem. E aí você olha para o TikTok, aquele teu amigo está sempre feliz. O fulano só faz festa bacana. Mas tu só vê o palco dele. Tá vivo na Disney. Tu só vê o palco dele, né? Você não sabe quanto está na conta bancária dele. Você não sabe se ele está deprimido ou não. Você não sabe se ele tem dificuldades. Quais são as dificuldades que ele enfrenta? Todo mundo enfrenta as suas. E aí você faz uma comparação altamente injusta com você. Porque você sabe quais são as suas dificuldades, mas compara a sua vida com o palco do outro. Você só está vendo o palco. E no palco a gente só entrega o melhor, não é isso? A gente dá o nosso show no palco. Então, dependendo dos seus fatores genéticos aqui embaixo, você pode gerar neuroinflamação, submetilação, disfunção mitocondrial. Pode ser que não aconteça com você. Ah, mas eu tenho a mesma vida que o fulano, eu tenho a mesma vida que a minha mulher, a minha está deprimida e eu estou bem. Ué, mas são fatores, são pessoas completamente diferentes, com estruturas bioquímicas, fisiológicas completamente diferentes, né? Com individualidade bioquímica, né? E principalmente com um modo de olhar a vida completamente diferente. Eu olho de um jeito, ela olha de outro jeito. Ah, mas eu estou deprimida e ela não. Ué, são duas pessoas olhando para a mesma coisa, têm sentimentos diferentes, né? E também têm reações de acordo com a sua genética diferente. Então, vamos dar uma visão geral. Hábitos de vida, alimentos inadequados e excesso de cortisol e falta de sono. Aparece isso no consultório de vocês? Pessoas que estão se alimentando mal ou até acham que estão se alimentando bem, mas não estão, e que relatam estresse e falta de sono. Quando eu me alimento mal, eu crio disbiose que vai gerar MAMPs. Quando eu tenho estresse, o excesso de cortisol gera DAMPs. Então eu tenho sinalizadores de dano molecular, que são os DAMPs, e eu tenho sinalizadores de dano de micro-organismos danosos, que são os MAMPs. Tá? Tanto esse quanto aquele vai ativar os Toll-like receptors, que são os primeiros, é como se fosse o porteiro da festa, né? Aquele cara que fica dizendo, esse aqui entra, esse aqui não entra. Ou é o cara que dá o primeiro combate, que avisa, que alerta os seguranças para tirar o cara que vai fazer confusão na festa. São os Toll-like receptors. Esses Toll-like receptors vão gerar inflamação sistêmica através dos sinalizadores inflamatórios e inflamação no sistema nervoso central, neuroinflamação. Os DAMPs e os MAMPs atravessam a barreira hematolicórica. Se eles atravessam, eu tenho Toll-like receptor no cérebro. E o Toll-like vai liberar NF-kappa-beta, vai liberar TNF-alfa. E também o TNF-alfa atravessa a barreira hematolicórica. Então eu tenho dois pontos de contato de inflamação para gerar neuroinflamação no sistema. Tá?
O TNF-alfa, ele vai gerar resistência insulínica, porque toda vez que eu estou na presença do TNF-alfa, o receptor de insulina, quando a insulina acopla no receptor, a fosforilação que tem que acontecer dentro da célula, ela tem que acontecer em serina. E aí segue a sinalização, o GLUT4 sobe e a glicose entra. O GLUT4 aparece na membrana e a glicose é capaz de entrar através do GLUT4. Mas quando eu tenho TNF-alfa, ele não fosforila em serina, ele fosforila em tirosina. E aí a sinalização não acontece, o GLUT4 não levanta. E aí a glicose não entra. Isso é o que a gente chama de resistência insulínica pós-receptor, né? Que é dentro da célula que está acontecendo, porque o TNF-alfa está influenciando o resultado. Então, eu gero resistência insulínica. E o TNF-alfa também gera disfunção mitocondrial. A disfunção mitocondrial vai dar estresse oxidativo que vai aprofundar a resistência insulínica. E a resistência insulínica gera glicação, porque eu começo a acumular glicose fora das células, no sangue. E glicose alta no sangue vai gerar glicação. Quando eu gero glicação, aumenta estresse oxidativo, elevação do IMC e, de novo, NF-kappa-beta. Ou seja, eu começo a formar um ciclo vicioso em que glicação gera inflamação, inflamação gera resistência à insulina, que gera glicação, que gera aumento de peso, e aí a pessoa vai no seu consultório e relata: doutor, eu passo fome e não emagreço. Mas é claro, ela está com todo esse processo aí acontecendo. E aí, como ela não demora muito tempo passando fome, porque ninguém aguenta passar fome muito tempo, ela cai de novo na tentação, né? E a neuroinflamação? A neuroinflamação gera 4 consequências: redução da serotonina e da dopamina. Se eu tenho menos serotonina e menos dopamina, o meu risco de entrar em depressão e ansiedade aumenta, né? Eu tenho excitotoxicidade glutamatérgica, e isso tem muito a ver com a quantidade de magnésio que eu tenho, porque a excitotoxicidade, na verdade, o glutamato abre o canal de cálcio, é o cálcio que entra no neurônio e gera excitação. Antagonista do cálcio natural é o magnésio. Então, se eu tenho magnésio no cérebro, eu consigo reduzir a excitotoxicidade mesmo na presença de glutamato, porque o magnésio entra e não o cálcio, que ele disputa o receptor. Redução da neurogênese hipocampal, e aí você começa a perceber uma pessoa que esquece das coisas com facilidade, né, que perdeu, que tem dificuldade de memória, de raciocínio. E eu tenho ativação da micróglia, o tecido onde ficam os neurônios, né? E a micróglia tem como função principal a limpeza do sistema, né? É ela que limpa o sistema nervoso de uma forma geral. E quando ela está ativada, quando ela está inflamada, ela gera também excitotoxicidade glutamatérgica. Então, isso amplia mais a questão. Isso tudo, excitotoxicidade glutamatérgica e ausência de dopamina e serotonina, gera comportamento compulsivo. E aí o comportamento compulsivo eu faço o quê? Eu vou atrás de conforto, né? E aí eu vou... Quem é que vai me dar conforto no mundo de hoje? Pizza, chocolate, Instagram e TikTok, né? E aí eu fecho o ciclo e pipoca e Coca-Cola, né? E aí eu fecho o ciclo e eu fico nesse ciclo vicioso, e a pessoa, na verdade, nem sabe mais qual é o problema dele, né? E ela não consegue viver. Quantas pessoas você conhece que dormem abraçadas com o celular?
que o celular é como se fosse o sonífero dela. Eu não consigo dormir se não for dando um pega aqui no celular, escutando alguma coisa. Esse é um problema sério. E a maioria das pessoas, a primeira coisa que faz é abrir o olho, a segunda coisa é puxar o celular. Para saber não sei o quê, né? Não tem nada para saber 7 horas da manhã. Para ver que horas são, né? Aí aproveita e dá um peguinho ali no no TikTok, né? Bem, e aí chegamos à obesidade com desnutrição, que com certeza vocês encontram muito no consultório. E eu trago aqui esse trabalho, eu acho que eu nem cheguei a colocar ainda no grupo esse trabalho, vou colocar depois, mas esse trabalho, ele mostra a interface entre o eixo intestino-cérebro, a obesidade e a função cognitiva. Então, todo aquele caminho que eu tracei ali é mais ou menos o caminho que esse trabalho apresenta, né? Todas as nuances estão aqui nesse trabalho. Aí ele mostra aqui, que dependendo da dieta que você faz, isso vai gerar determinadas sinalizações inflamatórias que vão gerar neuroinflamação e que vão gerar ansiedade, compulsividade, etc. Então, todo aquele caminho lá é o que esse trabalho apresenta aqui. Então, fazendo uma geral no trabalho como um todo, eu tenho dieta inadequada de um lado e estresse do outro. E aí eu tenho dieta pobre em micronutrientes e disbiose gerada pela dieta inadequada. E excesso de cortisol do outro lado. Não é isso? A maioria das pessoas tem uma dieta pobre em micronutrientes. Está obesa, mas ao mesmo tempo desnutrida, né? Está faltando magnésio, está faltando vitamina do complexo B, está faltando tudo. Você vê a vitamina D da pessoa está lá embaixo, o complexo B está lá embaixo, está tudo lá embaixo. A disbiose gera desregulação do eixo intestino-cérebro e, do outro lado, carência de vitaminas do complexo B. E aqui o excesso de cortisol gera DAMPs. A carência de complexo B gera um ciclo do metil prejudicado e DAMPs e desregulação do eixo intestino-cérebro geram neuroinflamação. O ciclo do metil faz a regulação da dopamina e da serotonina. Então, se o ciclo do metil está prejudicado e é ele que faz a regulação de dopamina e serotonina, a gente vai mostrar todo o ciclo, eu começo a ter prejuízo em dopamina e serotonina. Eu também tenho redução de dopamina e serotonina pela excitotoxicidade glutamatérgica da neuroinflamação e eu tenho desregulação do eixo HPA, aprofundando o estresse. Compulsão alimentar de um lado, hipersensibilidade ao estresse do outro, e aí eu fecho 3 ciclos. Se vocês perceberem, tem 3 ciclos aí que estão se interrelacionando e são interdependentes uns dos outros e um potencializa o outro. Isso é bom e é ruim. É ruim, mas é bom também, porque eu posso botar a mão em alguns lugares específicos e mudar todo o cenário. Olha lá, isso tudo gerando obesidade. Mas eu posso fazer suplementação para o intestino, por exemplo, se o ponto fundamental da pessoa for o intestino. Eu posso fazer suplementação de micronutrientes, se a questão está mais relacionada à ansiedade, à depressão. Eu posso fazer suplementação anti-inflamatória. Eu posso fazer suplementação de adaptógenos para melhorar a resposta dela ao estresse.
Então, tem vários locais onde eu posso meter a mão e achar soluções. E é isso que a gente vai ver aqui. E também suplementação anti-obesidade, claro, já que a pessoa também está obesa. Que exames de laboratório eu posso encontrar alterados? O primeiro exame, eu sempre começo pelo hemograma. O hemograma me dá muitas respostas. Mas nesse caso específico que a gente está olhando aqui, tem duas fundamentais. Uma são os índices hematimétricos e o hematócrito e a quantidade de hemácias, né? A pessoa que tem complexo B baixo, que tem pouca vitamina B12 principalmente, ela pode até estar com os níveis de hemácia dentro da normalidade, mas para o quartil inferior, ou seja, é pouca hemácia, mas não está fora da validade, fora da validade não, né? Fora da normalidade, né? Mas ele vai ter hemácias grandes, ele vai ter um VCM alto, o volume corpuscular médio dele é alto, porque a anemia provocada pela falta de vitamina B12 é uma anemia com macrocitose, tá? Então, para compensar a falta de vitamina B12, o organismo começa a produzir menos hemácias em volume maior. Mas, normalmente, o VCM também não vai estar fora, mas vai estar ali no último quartil, tá? Que não é o ideal. Então, você vai encontrar VCM lá com 90, com 88, ele está já no limite ali para sair. O outro fator que vai aparecer é o índice BEM. Vocês já ouviram falar nesse índice? Porque o que é o monócito? Ele é o macrófago que está no sangue, né? Se eu estou chamando o monócito para o sangue, é porque eu estou precisando de macrófago para lutar no tecido. E você vê, vai até 10%. Aí o cara aparece com 8% de monócito, 9%, 7%. Está alto esse monócito. Está dentro da normalidade? Tá, mas está alto. Está acima do que deveria ser. Ele vai de 2 a 10. Ou seja, eu poderia ter 2, mas eu tenho 7. Eu tenho 8. Aí eu somo com o eosinófilo, que às vezes, já viu o eosinófilo 7? Já, né? 5, 15. Então, esse paciente, o eosinófilo me fala muito de alergia, não é? Mas a alergia é um processo inflamatório, né? E eu tenho o basófilo, que também é uma das células que cuida da inflamação. Então, esse trio não pode passar de 8%. Passou de 8%, acende o sinal de alerta, eu tenho alguma inflamação que está correndo em algum lugar. Eu preciso ver os outros critérios anti-inflamatórios, PCR ultrassensível, fibrinogênio, ferritina, preciso olhar todos, VHS, todos esses eu preciso olhar também para saber se confirma a inflamação ou se ela é um grau muito mais elevado do que deveria estar. Olha só esses dois hemogramas. Acho que vocês já receberam essa apresentação, já? Não? Eu não passei a apresentação, né, para vocês? Meu Deus! Agora me deu medo. Eu deveria ter passado, não passei, vou passar. Passar assim que terminar. Mas, aqui eu tenho dois casos. Olha só, eu tenho aqui um monócito de... Meu Deus, está meio ruim, né? Cadê? O eosinófilo está 0,5, basófilo 0,3 e o monócito está 6,6. Que tal? Está menor que 8, né? Então, tá ok. 6,6 com meio dá 7,1, com
0,5, não vai chegar em 7, em 8, né? E aqui eu tenho 3,6 de eosinófilo, tenho 5,3 de monócito, 1,1 de basófilo, já passou. Né? Então, esse paciente eu tenho que olhar com mais atenção outros critérios que podem me levar ao nível de inflamação que ele está no sistema. Inflamação crônica subclínica. Que mais? Índices de vitaminas e minerais. O magnésio pode estar no primeiro quartil. O dia que vocês encontrarem algum paciente com cálcio ou magnésio fora da normalidade, manda uma foto para mim, que eu quero ver. Essa vale mais do que a celebridade. Você não vai encontrar. Por quê? Porque tanto o magnésio quanto o cálcio, o que tem no sangue é o centro do metabolismo deles. Se está faltando no sangue, eu tiro do osso e ponho no sangue. Se está sobrando no sangue, eu tiro do sangue e ponho no osso. Quem faz a medida do metabolismo é o que tem no sangue. Porque sem cálcio, nada acontece. Né? Eu não tenho contração muscular sem cálcio. Eu não consigo pensar sem cálcio. Então, o cálcio tem que estar no sangue. E ele nunca vai estar abaixo. O magnésio também não. Ele tem que estar sendo distribuído o tempo todo para todos os sistemas. Mas e aí, como é que eu sei se está muito baixo ou se está muito alto? Eu tenho os quartis dentro da normalidade. Né? Então, se eu estou no primeiro quartil, se o normal do cálcio é, sei lá, de 1,8 a 2,3, alguma coisa assim, e ele está com 1,85, ele está no último quartil, está no primeiro quartil. Eu tenho que levá-lo mais para o meio. A mesma coisa para o magnésio. Mas dificilmente você vai encontrar ele fora da normalidade. A homocisteína maior do que 8 começa a preocupar. Aí você pergunta da dieta do paciente. A gente vai já ver por que essa pergunta. Eu sou vegano. O cara é vegano e tem homocisteína 12. Tem homocisteína 9. E é vegano, ele tem problema no metabolismo do folato. Porque não é possível que alguém que coma pouca metionina, a maioria da metionina na nossa dieta vem da carne, alguém que coma pouca metionina e mesmo assim tenha homocisteína alta. A gente vai ver mais para frente. E pode aparecer vitamina B6 no primeiro quartil também. A homocisteína é o padrão ouro para identificar se você tem deficiência de vitamina B12 e de vitamina B9. Se você pedir vitamina B12 e B9, a B9 sempre estará normal, às vezes acima. A maioria dos laboratórios diz que é 5,1 o normal, até 5,1. Eu vejo paciente com 15, com 10 de B9. E a B12, 350. Quando o normal vai até 900. E a homocisteína lá em cima. Como é que ele está com ácido fólico alto se ele tem homocisteína lá em cima? Porque ele não está fazendo folato. Ele tem ácido fólico. O que o laboratório acha no sangue é ácido fólico. Não é o metilfolato. Mas o que eu preciso é de metilfolato, não de ácido fólico. O ácido fólico alto, inclusive, o ácido fólico alto com B12 baixa, é indicativo que o cara não está fazendo o ciclo. Porque ele consumiu uma, mas não a outra. E a homocisteína está alta. Pode aparecer vitamina D no primeiro quartil. Os índices inflamatórios também eu tenho que ver. Eles podem estar no quarto quartil.
ferritina, PCR ultrassensível, fibrinogênio, homocisteína, ácido úrico, índice BEM, TNF-alfa, IL-6. O TNF-alfa e o IL-6 dá para fazer o exame, né? Mas só que o plano de saúde não cobre e é caro. Mas eles antecedem a subida de todos os outros. Eu posso ter tudo normal e o TNF e a interleucina tão altas. Eles antecedem. Eles chegam primeiro. Eles são os sinalizadores originários da inflamação. Mas é mais difícil de pedir. Medicamentos utilizados, os antidepressivos. Como é que os antidepressivos funcionam? Todos eles têm basicamente a mesma lógica. Então eu tenho um neurônio pré-sináptico, eu tenho a sinapse e eu tenho o neurônio pós-sináptico, certo? O neurônio pré-sináptico carrega a informação que eu quero transferir. Quando a informação chega aqui, quando o impulso nervoso chega aqui, ele libera serotonina, nesse caso é a serotonina, ele libera serotonina na fenda, a serotonina acopla no receptor, e aí esse neurônio recebe a informação e o impulso nervoso continua. Ok? Fisiologia, primeiro ano de faculdade, né? Bem, o que é que a maioria dos antidepressivos fazem? Aqui é um neurônio serotoninérgico, aqui é um neurônio noradrenérgico, tá? A maioria dos mecanismos de ação estão relacionados a essa questão. Então, eu tenho os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Quando a serotonina entra aqui, quando a serotonina sai do neurônio pré-sináptico e entra na fenda, ele passa um determinado tempo aqui para poder ativar o pós-sináptico. E eu tenho uma bomba de recaptação de serotonina que pega a serotonina na fenda e joga de volta para o neurônio pré-sináptico, para ela ser aproveitada num novo impulso. Então, a serotonina não passa todo o tempo aqui. O que é que o inibidor faz? Ele bloqueia a bomba. Ele bloqueia a recaptação. Com isso, ele deixa a serotonina mais tempo na fenda, dá mais tempo para que ela consiga sensibilizar o pós-sináptico e aí transferir a informação, ok? Então eu tenho os recaptadores de serotonina, fluoxetina, sertralina e paroxetina. Aí eles melhoraram, agora eles têm os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e de noradrenalina. Então, além dele bloquear essa bomba da serotonina, ele também bloqueia a bomba da noradrenalina, de recaptação da noradrenalina, tá? E aí eu tenho a venlafaxina e a duloxetina. Mas eu posso melhorar ainda mais. Eu tenho os tricíclicos. Serotonina, dopamina e noradrenalina. São os 3 neurotransmissores. E aí eu faço recaptação dos 3. Eu impeço a recaptação dos 3, né? É a amitriptilina, a imipramina e a nortriptilina. E eu tenho, mas vejam que todos os 3 é a mesma coisa. O quê? Impedem a recaptação, né? Ninguém aqui fala de aumentar a produção. E se eu não tiver serotonina? E se eu não tiver dopamina? Não vai recaptar nada. O que vai recaptar? O que vai impedir de recaptar? Nada. E esses são os pacientes refratários ao tratamento. E qual é a solução que o médico tem hoje, quando o paciente é refratário? Troca o medicamento, aumenta a dose, mas só fica nisso. Ninguém vai na causa do problema, né?
E aí eu tenho os inibidores da MAO. Quem são os inibidores da MAO? A monoamino-oxidase, ela mata as monoaminas. Então, ela inativa a serotonina, dopamina, noradrenalina. Então, quando eu inibo a MAO, eu impeço que as aminas, as monoaminas, sejam desativadas no neurônio pré-sináptico. Ok? Então, esse é o único que é um pouquinho diferente dos outros, mas ele também não cria nova serotonina, não cria nova dopamina. Ele só tenta evitar que a que existe seja inativada. Tá? Então, no slide estão as principais ações dos antidepressivos. Existem outros antidepressivos que têm outras modalidades de ação, mas eles são menos prescritos. Os mais prescritos são esses, são os mais importantes. A bioquímica dos neurotransmissores. E eu vejo a bioquímica dessa forma. É uma rodana que, ligada a outra rodana, gira essa rodana, que ligada a outra gira, que ligada a outra gira, que ligada a outra gira. Toda a bioquímica está interligada. Todos os ciclos bioquímicos, cedo ou tarde, se interligam. E aí, quanto mais você aprende sobre bioquímica, sobre fisiologia, eu, pelo menos, fico cada vez mais apaixonado, né? E mais você descobre o mundo de oportunidades que existem para a gente fazer outras abordagens que não apenas aquelas relacionadas a medicamentos, mas de impulsionar a fisiologia e a bioquímica para ela acontecer. Então vamos ver. A gente começa com a metionina. Metionina é um aminoácido muito comum, que tem em grande quantidade na carne vermelha, mas também em outras carnes. Tem em grande quantidade no whey. Atenção para os pacientes de vocês que usam whey protein. A maioria dos whey, se você for pegar o aminograma do whey, a metionina tem cerca de 850 miligramas por dose de whey. Então, aquele sujeito que toma muito whey, você tem que prestar atenção na homocisteína dele, porque ele está entregando muita metionina e você não sabe se ele está devolvendo o ciclo completo. Tá? Essa metionina, na presença de uma enzima metionina adenosiltransferase, com gasto de energia, que é o ATP, e magnésio, vai produzir o SAMe. Assim, eu esqueci de falar. Cada vez que aparecer uma estrelinha, significa que eu posso suplementar. Tá? Então, metionina eu consigo suplementar. Magnésio eu consigo suplementar. SAMe eu consigo suplementar. Tá? Estão disponíveis para suplementação. O SAMe vai oxidar e vai virar a S-adenosil-homocisteína. Quando ele faz esse processo, ele também faz a N-acetilserotonina se transformar em melatonina. A N-acetilserotonina é dependente do SAMe se transformar em S-adenosil-homocisteína para que ele possa produzir melatonina. Tá? Então, essa é a primeira consequência do ciclo do metil, que com certeza vocês não tinham se atentado ainda. Mas eu posso produzir melatonina dependendo da quantidade de metionina que eu consumo e se essa metionina gira o ciclo. Olha. E a gente sempre fica pensando no 5-HTP. Tá? E não necessariamente é ele que vai produzir o resultado. Bom, a S-adenosil-homocisteína vai virar a homocisteína.
e ela pode voltar a ser metionina. Por isso que é o ciclo, e chama ciclo do metil, porque a homocisteína tem a mesma formulação da metionina, é a mesma fórmula molecular. Qual é a única diferença? A metionina tem um metil, a homocisteína não tem metil. É só essa a diferença. Então, o que é o ciclo do metil? Aquele doa metil, aquele recebe metil de volta. De quem que ele recebe metil? Da trimetilglicina. E olha só, chegou o nosso ator principal, do metilfolato. O metilfolato, na presença da metilcobalamina, metilfolato, na presença da metilcobalamina, doa metil para que a homocisteína volte a ser metionina. E por que é importante que a homocisteína volte a ser metionina? Porque senão ela vai gerar inflamação, ela vai gerar endurecimento dos vasos, ela vai gerar oxidação, ela dá uma série de problemas. Eu tenho que ter uma quantidade X de homocisteína? Claro que tenho, senão o ciclo não está girando. O ciclo tem que girar. Mas eu tenho que ter quanto de homocisteína? 6, 5, no máximo 7 de homocisteína. Se eu tiver mais do que isso, o ciclo não está girando adequadamente. O que até agora? Bom, então, o tetrahidrofolato, que veio do ácido fólico, o ácido fólico vira tetrahidrofolato, tá? O ácido fólico é o que eu meço lá no exame. Tá 15, nossa, tá lindo. Mas o que adianta se não está girando, se a homocisteína está alta? Como que eu sei que o folato, que o ácido fólico que eu tenho no sangue, não está fazendo esse ciclo virar? Porque a homocisteína está se acumulando. Se a homocisteína está se acumulando no sangue, não está girando, ela não está recebendo o metil. De quem? Do metilfolato. Tá? Ou seja, o ácido fólico não está virando metilfolato. Quem faz o ácido fólico virar metilfolato? O metileno tetrahidrofolato redutase. Essa enzima, metileno tetrahidrofolato redutase. É ela, na presença de NAD, B12 e magnésio de novo, ela faz o ácido fólico se transformar em metilfolato. E o metilfolato faz a homocisteína deixar de ser homocisteína e voltar a ser metionina. Então, impactos no exame laboratorial: homocisteína alterada. Se ela está alterada, esse ciclo aqui não está acontecendo. E se o ciclo não está acontecendo, eu estou em dificuldade de produção de melatonina e eu estou em dificuldade de produção de uma outra coisa que a gente vai ver agora. A enzima CBS vai pegar a homocisteína e transformar em cistationa na presença de piridoxal 5-fosfato, que é a forma ativa da vitamina B6, piridoxal 5-fosfato. O piridoxal 5-fosfato também faz a cistationa se transformar em cisteína, e a cisteína vai, junto com o magnésio, vai produzir a glutationa, tá? Então eu também faço antioxidação com o ciclo do metil, mas se ele estiver funcionando adequadamente. Tem o síndrome de Down tem um problema bem aqui no CBS, ó. O síndrome de Down, se você medir a homocisteína dele, ele está 2, 1,5, meio. Isso é péssimo, porque isso significa que ele está vazando, eles chamam isso de derrame de homocisteína. Está vazando a homocisteína pelo CBS, porque eles têm um CBS triplicado.
O gene do síndrome de Down triplica o CBS. E aí ele começa a vazar a homocisteína para cá. Se eu estou tirando a homocisteína daqui, o metilfolato perde a função, porque ele não tem quem trazer para cima. Entenderam? E aí eu tenho que potencializar, eu tenho que fazer a homocisteína subir antes dela ser pega pela CBS. Aí é um outro protocolo completamente diferente. Bom, e o que é que o metil tetraidrofolato também faz? Ele ativa uma enzima chamada tetrahidrobiopterina. A tetrahidrobiopterina, ela é capaz de ativar duas enzimas, a triptofano hidroxilase e a tirosina hidroxilase. E o que é que essas enzimas fazem? Elas transformam o triptofano e a tirosina em 5-hidroxitriptofano e em L-dopa. Sabe a L-dopa que o médico passa para Parkinson? É a L-dopa. É feita pela tetrahidrobiopterina, que é ativada, tem como cofator o metil tetraidrofolato. Então eu consigo gerar 5-hidroxitriptofano e L-dopa, que no frigir dos ovos vai dar serotonina de um lado e vai dar dopamina e noradrenalina do outro. Então, olha a quantidade de consequências que eu tenho quando eu faço esse ciclo girar adequadamente. Eu tenho serotonina, que no final vai dar melatonina, eu tenho noradrenalina, eu tenho dopamina, eu tenho glutationa. O que mais que eu tenho? Fugiu alguma coisa? É muita coisa. É muita coisa. E existe todos vocês viram aquele vídeo que eu passei do metilfolato? O vídeo da Academia de Neurologia, acho que é neurologia, né? Neuropsiquiatria, né? Farmaconeurologia, alguma coisa assim, né? Todos vocês viram? Já tem um tratamento nos Estados Unidos, já tem medicamentos aprovados pelo FDA com metilfolato de 15 miligramas. Já tem um psiquiatra em Belém que já prescreve metilfolato de 15 miligramas. O metilfolato de 15 miligramas ele está sendo utilizado para pacientes refratários ao tratamento com antidepressivos. De 15 miligramas, né? Então, o protocolo gerado pelo trabalho que deu origem a isso tudo, ele é um protocolo que pede para que você vá crescendo a dose do metilfolato toda semana. Então começa com 1 miligrama, vai para 2 miligramas, para 3, para 4, para 6, para 8, até chegar em 15 miligramas. Porque você ir direto para 15 miligramas gera muito desconforto gástrico no paciente. Gera desconforto, né? E você pode gerar um quadro também de serotoninérgico, né? A gente vai ver aqui um protocolo que eu desenvolvi. A tetrahidrobiopterina, que o metilfolato é cofator dela, ela forma serotonina, dopamina, noradrenalina e tem mais uma coisa que ela forma também, que é óxido nítrico. Que é tudo de bom.com.br, né? Então, complexo B pode inclusive melhorar função erétil, né? Pode inclusive melhorar risco cardiovascular. Você aumenta a quantidade de óxido nítrico, né?
Os medicamentos para ereção eles trabalham o quê? Aumentando o óxido nítrico, né? E o complexo B pode fazer isso, por causa da tetrahidrobiopterina. Então, suplementos para potencializar isso, são todos aqueles que estavam em estrelinha, eu juntei aqui, tá? Então, todos aqueles que estavam em estrelinha, eu juntei aqui. E essas estrelinhas, elas têm umas doses máximas e doses mínimas que podem ser utilizadas. Essas aí são doses diárias. Então, aqui está todos os suplementos que tinham a estrelinha estão aí nesse slide, tá? Vocês vão receber toda essa apresentação, tá? Alternativas terapêuticas. Nossa, restam 5 minutos só, o cara está me avisando ali, ó. Então, vamos começar, voltamos aqui ao quadro geral e agora vamos ver cada uma das opções. A suplementação para o intestino. Se eu estou em desbiose, eu vou fazer uma formulação que tenha biointestil. O biointestil, ele é regulador das ciclooxigenases e lipoxigenases e ele é modulador da flora intestinal. Então, ele consegue modular a flora, ou seja, dá mais capacidade de vida, o ambiente fica mais favorável para as cepas saprófitas e menos favorável para as cepas patógenas. Então, ele é um modulador natural. E aí você junta com um pool de lactobacilos. Eu coloquei aqui nessa formulação todos os lactobacilos que eu tenho conhecimento que tem alguma ação anti-inflamatória. Porque o objetivo aqui seria inflamação. Eu tenho que prescrever todos esses lactobacilos? Não necessariamente. Você pode fazer 3, 4. Eu coloquei todos para vocês saberem de todos. Isso também. Porque mais importante do que você fazer a formulação mais linda do planeta é você fazer uma formulação que o paciente vá tomar, né? Ele precisa tomar o protocolo que você desenvolveu, né? Suplementação de... Oi? Pode. Você troca, em vez de colocar o pré-biótico, você coloca o biointestino, ele funcionaria como um pré-biótico, entendeu? Em vez de colocar o FOS, enfim, coloca o biointestino. Suplementação de micronutrientes. A pessoa também está subnutrida, né? Então ela precisa de micronutrientes. Aí eu vou ter metilcobalamina, metilfolato, veículo sublingual, que é SP1, uma gota, 15 ml, aplicar 2 gotas embaixo da língua após higiene bucal de 1 a 3 vezes ao dia. Então, eu estou propondo aqui uma solução que entrega 3 miligramas de metilcobalamina, 3 miligramas de metilfolato sublingual. É muito importante entender que você não deve dar metilcobalamina por via oral, que ela deve ser dada sempre por via sublingual. Por quê? Quantos pacientes vocês encontram no consultório de vocês tomando esomeprazol, omeprazol, lansoprazol, prazóis aí da vida? São muitos ou são poucos? Se você tem pouca acidez gástrica e se você tem um bloqueador de bomba dentro de você, esse bloqueador está bloqueando a atividade de uma célula parietal. A célula parietal não vai liberar a quantidade de ácido gástrico que deveria, o ácido clorídrico, e também não vai liberar fator intrínseco, porque ela também é que libera o fator intrínseco. E o que o fator intrínseco faz? Faz a vitamina B12 ser absorvida. Então, a vitamina B12 só é absorvida por via intestinal se ela estiver acoplada ao fator intrínseco.
E o fator intrínseco é liberado pela mesma célula que faz acidez gástrica. Se o sujeito não tem acidez, ele também não tem fator intrínseco. E aí é por isso que muitas vezes o ácido fólico está alto, mas a vitamina B12 está lá embaixo, porque ele não absorve mais. Ou ele absorve muito pouco. E se ele tem mais de 45 anos, isso fica ainda pior, né? Porque a gente não melhora com o tempo, né? O organismo vai... É só o vinho, né? O organismo ele vai ficando cada vez menos eficiente nas coisas que ele fazia. E uma dessas coisas também é a acidez gástrica. Ela vai ficando menor. Ah, mas tem muita gente com gastrite depois dos 45. Tem muita gente com azia. Como é que você diz que ele não tem acidez gástrica? Mas esse refluxo, essa azia, ele sente no esôfago, né? O esôfago tem pH 6, 6,5. Se um pH 4, 4,5 sobe para o esôfago, eu sinto azia. Mas não deveria ser 4, 4,5, deveria ser 2 o pH do estômago. E aí a maioria das pessoas vai com azia depois da alimentação. Quando você tem hiperacidez antes, com o estômago vazio, eu tenho hiperacidez, está com o estômago cheio ou vazio? Vazio, então eu tenho hiperacidez. Mas se eu tenho azia com o estômago cheio, é porque eu não estou conseguindo digerir aquele alimento. E ele fica remoendo, devolvendo gases que estão mais ácidos em cima do que deveriam ser. Aí o meu esôfago não suporta essa acidez. Mas aqui embaixo não tem acidez suficiente para eu digerir. E nem tem acidez suficiente para eu absorver vitamina B12. Aí eu taco um antiácido em cima, piorou mais ainda a situação. Entendeu? É o contrário, você tem que jogar uma betaína, tem que jogar uma pepsina, que são as enzimas digestivas, para fazer a digestão e para liberar o estômago, para aumentar a acidez. Bom, mas esse é papo para outro momento, né? Então, riboflavina, piridoxal 5-fosfato, zinco, trimetilglicina, SAMe e mais ômega mag. Esse aqui, ó, metilcobalamina e metilfolato no sublingual, trimetilglicina, piridoxal 5-fosfato, riboflavina, zinco e SAMe, e aqui magnésio, ômega mag. Oi? É o kit da supermetilação. Ou seja, qual é o objetivo lá no final? O que é que você vai ver no exame laboratorial que vai reduzir? Homocisteína. Então, eu tenho que trazer a homocisteína do paciente de 12 para 7, para 6, supermetilando. Lembram que dentre aqueles três fatores, dependendo da sua genética, uma deles era submetilação, então eu tenho que fazer a supermetilação desse paciente. Esse kit é 30 dias. Pode reduzir as doses? Pode reduzir as doses. Vai demorar mais tempo para obter o resultado? Vai demorar mais tempo. Você pode fazer uma dose de ataque, passar 2 meses com esse, depois reduzir, ficar só com metilfolato e metilcobalamina? Pode. E aí você vai acompanhando a homocisteína do paciente a cada 3 meses, para ver como é que está. Ou pode manter por 3 meses e depois avalia a homocisteína, baixa a dose, tira a formulação, deixa só o magnésio e a metilcobalamina e metilfolato, que são o coração da formulação. O coração da formulação é isso. Aqui o Mega Mag, ele tem 260 miligramas de magnésio. Tem os 3 magnésios: magnésio treonato, magnésio taurato, magnésio dimalato e magnésio quelato, glicina. Neuropro, essa formulação ela já tem
uma pegada mais para aumentar a dopamina e serotonina. Então, ao invés de eu colocar trimetilglicina e tal, eu coloquei 5-HTP, tirosina e mais a metilcobalamina e metilfolato, e esses dois aqui que também contribuem para a metilação, para fazer o quê? Transformar o 5-HTP em serotonina com mais habilidade, transformar a tirosina em dopamina e noradrenalina com mais habilidade. Então essa é uma fórmula um pouco mais voltada para entregar mais serotonina e mais dopamina. Posso usar essa para o paciente que gostaria de sair com mais rapidez do antidepressivo? Posso. Se não quiser, não preciso nem falar para o paciente que eu estou fazendo isso. E ele mesmo vai começar, o próprio psiquiatra vai sentir a necessidade de reduzir a dose. Porque você está entregando mais serotonina e ele tem mais serotonina na fenda para deixar lá. Metilfolato como tratamento adjuvante, é aquilo que eu falei, metilfolato 1 miligrama. Aí como foi que a gente desenvolveu esse protocolo? Na gota, mas ela não precisa ser sublingual, tá? Ele não precisa aplicar embaixo da língua, ele pode ser oral. 1 miligrama em cada gota, mande 500 gotas, vai dar uns 30 ml mais ou menos. Aí como é que vai funcionar? Na primeira semana ele toma 1 gota por dia, então ele vai tomar 1 miligrama. Na segunda semana ele toma 2 gotas por dia. Na terceira semana 3 gotas por dia. Na quarta semana 4 gotas por dia. E assim ele vai titulando a dose até que ele chega. Aí a partir da sexta semana você já pode aumentar de 2 miligramas por vez ao invés de 1, para acelerar o processo, né? Aí vai ser 7 gotas na sexta semana, 9 gotas na sétima semana, 11 gotas na oitava semana, 13 gotas na nona, e na 10ª semana ele chega nas 15 gotas. E aí ele fez as 15 miligramas por dia. Atingiu os 15 miligramas por dia, aí ele passa a usar essa outra formulação, que é o uso contínuo. Entendeu? Que é na gota também. Cadê? Que é na gota também, mas aí ele já vai usar só 5 gotas e dá 150 gotas. Aí todo mês ele compra 150 gotas, 15 miligramas por dia. Tá? Ou já pode fazer também na cápsula. O paciente só fez a gota porque eu queria titular, mas ele gosta mesmo de cápsula. Faz na cápsula depois, 15 miligramas em cápsula. Aí toma uma cápsula por dia. Como? Esse Neuropro aqui, esse Neuropro é ótimo para paciente com Parkinson. Aí você pode fazer as variações. O paciente está com Parkinson, onde é que eu vou apertar mais a mão? Onde é que eu vou botar mais quantidade? Na tirosina. Vocês podem, ao invés de botar tirosina, já botar L-Dopa. O médico pode prescrever L-Dopa. O nutricionista não pode. O nutricionista tem que ficar o tempo todo na tirosina. Mas vocês podem entrar com L-Dopa ao invés de tirosina. Já pula uma etapa, né? E aí vai potencializar mais ainda a dopamina do paciente que está no início do Parkinson, que está com, enfim. Aí eu aperto a mão na tirosina. Mas ele é mais ansioso e tal. Eu aperto a mão no 5-HTP. E na esclerodermia? Nas 2, né? Aperta a mão nos 2. Pode aumentar a dose. Aí você vai lá para aquela dose máxima que tem, diária, e aí aumenta as doses. Naquele outro slide lá. Suplementação anti-inflamatória. Mega Omega Blend 70-70, a cápsula dia, cápsula à noite, o Biointestil, o Tocotrimax
a quercetina, cúrcuma e a piperina. Vocês sabem dessa relação, né? Toda vez que eu prescrevo cúrcuma, eu tenho que prescrever 10% da dose em piperina. Desculpa, 1% da dose em piperina. Então, se eu prescrever 100 miligramas, aqui é 1 miligrama. Se eu prescrever 200, aqui é 2. Se eu prescrever 50, aqui é meio. Que a piperina ativa a absorção da cúrcuma. Tá? O tocotrimax, ele tem os 4 tocotrienóis e os 4 tocoferóis. Então, não é apenas a vitamina E. Ele é todos os vitâmeros da vitamina E. Tá? O tocotrienol, ou o tocotrimax. Todos os vitâmeros da vitamina E. Então, ele tem os 4 tocotrienóis e os 4 tocoferóis. Trava-língua, é isso, né? E o Mega Ômega Blend? Todo mundo aqui assistiu os vídeos de ômega 3 que eu passei no grupo? O Mega Ômega Blend é esse produto aqui, ó. Ele vem nessa caixa e ele vem com 2 potes. Tem o pote do ômega dia e tem o pote do ômega noite. E aqui eu tenho 700 miligramas de EPA e 700 miligramas de DHA. O DHA é cerebral e o EPA cardiovascular, né? Anti-inflamatórios, ambos. Grande potencial anti-inflamatório. As doses ideais de EPA tem que estar acima de 700 miligramas. 700 miligramas a 2.100 miligramas e do DHA de 500 miligramas a 1.500 miligramas. Então, o paciente pode tomar uma de manhã e uma de noite, como ele pode tomar 2 de manhã e 2 de noite. Como ele pode tomar uma de manhã e 2 de noite. Vai depender do quê? Do que é que você quer apertar mais de concentração. Tá? O dia, ele é mais concentrado em EPA. O noite, ele é mais concentrado em DHA. Tá? Então, se você quer dar mais EPA do que DHA, faz uma dose diferente de um e de outro. Eu não aconselho porque o pote vai acabar primeiro que o outro. Então, você dá 2 cápsulas de manhã e 2 à noite, ou dá uma cápsula de manhã e uma à noite. Uma de manhã e uma à noite já bate o mínimo necessário de EPA e de DHA. Tá? Que é 700 miligramas de EPA, 700 miligramas de DHA. Por favor, não prescrevam assim, ó. Que eu vejo muito essa prescrição. Ômega 3, 1 grama. Porque ômega 3, 1 grama pode ser qualquer coisa, inclusive nada. Né? Porque eu tenho ômega 3, 18, 12. Tem 180 de EPA, 120 de DHA. Não é nada. Mas se você prescreve ômega 3, 1 grama, o cara vai procurar o mais barato. Tudo é ômega 3. Aí, ao invés de ele pegar 700 com mais 700, ele vai pegar 12 com 18. Ele vai pegar 180 com 120. Esse tipo de ômega, que é o mais barato, ele tem 180 de EPA, 120 de DHA. Somando dá 300 miligramas. Em 1 grama. Nem ômega é. Porque um troço que só tem 30% de ômega, tem mais do resto do que ômega. Entendeu? E aí você vê lá nas informações nutricionais, tem gordura saturada. Então pode escrever ômega 3, 33, 22, por exemplo. Já melhorou. Aí você tem que sentir o paciente. O paciente tem condições de comprar o Mega Ômega Blend, que é o top das galáxias? Não. Mas eu não vou deixar ele comprar o 1812. Então eu vou comprar pelo menos um que dê para ele, aqui ó, somando dá 55, né?
Pelo menos ganhou no primeiro turno, né? Ganhou a eleição. É mais ômega do que o resto. É o melhor? Não, mas é melhor do que 18-12. E é melhor que o paciente não toma nada. Então, entre não tomar nada e tomar o 3322, toma o 3322. O paciente tem capacidade para tomar o melhor Mega Ômega Blend 70-70. Eu não preciso dar o 70-70, eu quero dar o 10-70. 10-70. Esse 10-70, ele está mirando em quem? Esse aqui, por exemplo, esse aqui. Esse aqui é o 10-70. Ele é focado no DHA. Então, ele é focado em memória, depressão, gravidez, formação cerebral do feto. Aí eu uso o DHA. Aí ele tem 100 miligramas só de EPA, ele não bate a dose de EPA, mas ele tem 700 miligramas de DHA. Então, ele é super concentrado no DHA. Aí, memória, cognição, raciocínio lógico, quem está prestando vestibular, quem é concurseiro, quem passou dos 65, quem precisa de memória, quem está grávida, né? Quem está amamentando também, DHA. Suplementação anti-inflamatória, então Mega Ômega Blend 70-70. E essa outra formulação que tem só plantas anti-inflamatórias, tá? Também é uma formulação bem interessante. Essa com boswellia, com arpagófiton, com cariatomerose. Bom, suplementação anti-obesidade, né? Eu tenho faseolamina, acarbose, ocralin, garcinia camboja. O que faz a faseolamina? Ela bloqueia... Faseolamina e acarbose bloqueiam duas enzimas que são responsáveis pela quebra do carboidrato. Então, eu não consigo absorver o carboidrato se eu não quebrá-lo. Então, eu posso consumir carboidrato e não absorvo ele. Qual é o problema? Se o cara consome muito carboidrato e usa faseolamina e acarbose, quem é que vai quebrar esse carboidrato para ele? As bactérias dele. Então, ele pode produzir supercrescimento bacteriano e ele pode ter gases. Então, não é apenas uma pílula que vai resolver a vida da pessoa, né? Um comprimido, uma cápsula. Ele também precisa mudar um pouco os hábitos, diminuir a quantidade de carboidrato simples e trabalhar mais com carboidrato complexo. E aí ele vai ter muito mais resultado. Faseolamina e acarbose, então, não permitem que você quebre o carboidrato, que significa que você come o carboidrato, mas não absorve ele. E o ocralin, ele também faz isso, ele impede a absorção, só que é da gordura. Só que ele é diferente do orlistat, porque o orlistat deixa gordura nas fezes, né? E aí, dependendo do que você come, você tem diarreia. E intercorrências desagradáveis, né? Mas o ocralin não, porque ele forma um gel com a gordura. Então, ele inclusive melhora o tráfego intestinal, né? Porque ele não deixa a gordura para jogo livre, ela fica travada num gel. Então, é bem interessante essa formulação, que eu evito tanto carboidrato quanto gordura de serem absorvidos. E a garcinia camboja? A garcinia camboja, ela bloqueia uma enzima que transforma que é um ponto-chave para o carboidrato virar triglicerídeo e virar colesterol, que é a citratoliase. Então, ele bloqueia essa enzima, mesmo que eu tenha carboidrato em excesso, eu não vou transformar esse carboidrato em triglicerídeo nem em colesterol. Então, para aquele paciente que também está com triglicerídeo alto, que está com colesterol alto, eu posso usar a garcinia
para combater a formação de mais triglicerídeo se ele deixa carboidrato para jogo. Entenderam? Então é uma fórmula bem interessante essa daqui. E tem essa outra que tem morosil, citrus aurantium, cactin. A cactinha aumenta ele retira líquido, né? Então aumenta a frequência urinária, né, do paciente. O citrus aurantium e o morosil, eles reduzem a resistência à leptina, né? Eles aumentam a produção da adiponectina. Então eles melhoram também a saciedade, né? Também uma fórmula bem interessante. Tem muitas outras formulações para a obesidade, mas não é o caso também da gente passar muito tempo falando sobre isso. Suplementação de adaptógenos. Já que o cortisol também é algo que merece atenção nesse processo todo, então tem essa formulação aqui com vitamina C, complexo B ativado, magnésio de malato, ashwagandha, rhodiola rósea, que ela ajuda a modular a adrenal, melhora a ação da adrenal e também é adaptógena, porque tanto a ashwagandha quanto a rhodiola rósea fazem uma ação de adaptação ao estresse. Você se adapta melhor ao estresse, né? Uma outra formulação com vitamina C, complexo B, magnésio quelado, relora, 5-HTP, coenzima Q10. Também a relora também é um adaptógeno, né? Tem uma ação bem interessante também. E todas elas têm a vitamina C, porque o órgão que mais usa vitamina C no corpo é a adrenal. Então deve ter alguma função importante para a adrenal, e ela que mais usa. Então, essas duas formulações têm uma primeira ação que é adaptar melhor ao estresse e uma segunda ação que é melhorar o funcionamento da adrenal. Tá? Aqui estão todos os protocolos nesse QR Code. Todos os protocolos que eu coloquei aí estão nesse QR Code, vocês podem baixar. E vocês também vão receber essa apresentação. Foi uma falha minha, vocês deveriam estar com essa apresentação no celular. Vocês não estavam com ela, né? Então, tudo isso é importante para que vocês peguem o paciente com aquela situação, no mar revolto, em tempo nublado, barquinho à deriva, para essa situação de um mar calmo e tranquilo e que ele possa curtir a vida dele adoidado, né? Que é como a gente deveria curtir a nossa vida. Obrigado.